Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar novamente a respeito do serviço de streaming Disney Plus, porque muitas pessoas me pediram no meu vídeo anterior para eu abordar a questão entre a Claro e o Disney Plus e o fato da Claro estar tentando impedir que o Disney Plus seja lançado no Brasil. E essa briga não é de hoje e envolve não só a Claro e a Disney, como também a Netflix e a Globo. Então, vamos lá! E qual é a briga entre a Claro e o Disney Plus e por que a Claro está tentando impedir que esse serviço de streaming chegue aqui no Brasil? Em primeiro lugar, vocês têm que entender que essa briga não é de hoje, essa briga já tá rolando aí desde 2014, 2015, 2016, só que quem tava ali na linha de frente dessa briga não era o Disney Plus, e sim a Netflix, que tava brigando contra as provedoras de TV por assinatura, como é o caso da Claro, que é dona da NET e, consequentemente, da NetNow. E por que que essas provedoras, não somente a Claro, mas também todas as outras, estão querendo que o Disney Plus e a Netflix, eles querem que eles assumam novas responsabilidades, tanto em termos de taxas, quanto em termos de impostos, etc., como também com relação ao conteúdo nacional que é lançado no serviço de streaming. E como vocês podem ver aqui, eu separei, ó, vocês podem ver que desde 14 de março, na verdade antes disso, né, já existia essa mesma briga. A Netflix pode ser obrigada a oferecer cota mínima de conteúdo nacional no Brasil. Isso ainda não foi resolvido juridicamente falando, então a gente ainda não tem uma solução aí da Ancine e da Justiça, mas a gente sabe que a Ancine fica do lado das provedoras de televisão porque ela acha que os serviços de streaming têm que se enquadrar nessas leis, essas mesmas leis que regem o conteúdo das TV a cabo. Aqui vocês podem ver, ó, as operadoras de TV paga acirram sua guerra contra a Netflix, exigindo um marco regulatório da Ancine com taxas e obrigações para serviços de streaming. E aqui eles exigem um pagamento também por cada conteúdo que é jogado no serviço, e aqui também a exigência de conteúdo nacional. Então a gente vê que essa briga não é nova, mas agora entrou um gigante aí na jogada, que é a Disney. E agora que tá a Disney, Netflix e Amazon Prime juntas em território nacional, pelo menos até novembro, a gente vai ter essas três gigantes aqui no Brasil. Talvez essas leis, talvez todas essas exigências tenham que ser atendidas por esses serviços. Mas isso não quer dizer que o Disney Plus não vai ser lançado aqui no Brasil, quer dizer somente que o Disney Plus vai ter que lançar uma cota de conteúdo nacional e provavelmente vai ter que pagar mais alguns impostos, isso se a justiça brasileira tomar o partido da Claro. Mas vale frisar, como vocês podem ver aqui, ó, que já em 2014, primeira série brasileira da Disney imita sucessos norte-americanos. A gente tem a série, por exemplo, Que Talento, né? Quer dizer, a Disney já lançou alguns produtos nacionais, a Disney já tem um certo conteúdo brasileiro que passa principalmente no Disney Channel aqui no Brasil, e não seria tão difícil eles pegarem esses conteúdos e jogarem no catálogo do serviço de streaming, e principalmente não seria difícil eles comprarem outros tipos de conteúdos e jogarem dentro do Disney Plus somente para atingir essa cota. A Netflix, por exemplo, tá comprando muito conteúdo brasileiro de coisas como o Lucas Neto. Você vê ali, tem diversos filmes do Lucas Neto no catálogo da Netflix. Eu não imagino que esses filmes tenham sido muito caros. Então eu acho que se essa exigência realmente for cumprida e que a Disney tenha que ter ali um catálogo considerável de produtos nacionais, eu tenho certeza que a Disney não ia parar o lançamento do serviço de streaming e começar a produzir loucamente ali muito conteúdo nacional. Eles provavelmente tentariam comprar programas infantis, canais de YouTube, iam pedir para produzir conteúdo fácil para lançar no serviço de streaming, mais ou menos como eu acredito que a Netflix tenha feito. A Netflix já lançou algumas séries brasileiras maiores, como é o caso de 3%, o Amazon Prime já lançou alguns reality shows, então eu acredito que eles iriam comprar conteúdo, talvez de alguns canais menores, não obviamente da Globo, mas talvez eles tenham algum plano na manga aí, se eles tiverem de fato que cumprir essas exigências. Então a gente já viu uma notícia do dia 14 de 2016, e aqui praticamente a mesma notícia, só que de 7 de outubro de 2019, então a gente vê que é um termo que é um tema que está rolando há muito tempo aí, né? A gente tem aqui até o projeto de lei
começar a tramitar e etc. E aqui as exigências, né, ó, segundo o texto, empresas como Netflix, Amazon e outras terão que pagar uma contribuição progressiva de até 4% sobre o faturamento bruto apurado no país. E obviamente é um quesito difícil de tomar um partido. Obviamente, se tem um custo para as TVs pagas, deveria ter um custo parecido, né, esse custo Brasil, esses impostos, deveria ter um custo parecido para os serviços de streaming, mas eu particularmente acho que não deveria ter para nenhum deles, como em alguns outros países. Então, a gente teria que igualar por cima ou por baixo, teria que aumentar os impostos para Netflix ou diminuir os impostos para TV a cabo para tentar competir um pouquinho melhor com essa chegada das novas empresas norte-americanas. E aqui a gente vê também, novamente, o mesmo argumento, ó, o catálogo precisaria ter de forma permanente um percentual de conteúdos audiovisuais brasileiros determinados pelo Poder Executivo. E eu acho que isso depende muito. Eu, sinceramente, não gostaria de ver o catálogo do HBO Max, por exemplo, sendo limitado pela quantidade de conteúdo que eles têm que lançar brasileiros. Vamos supor que eles tenham 5.000 filmes e que tenham que lançar 10% dos filmes brasileiros. O que eles podem fazer, na verdade, para não ter que comprar muito conteúdo brasileiro, é diminuir o catálogo aqui no Brasil. Eu não gostaria de ver isso acontecendo, nem com HBO Max, nem com Disney Plus, mas é uma coisa real que pode acontecer se esses serviços de streaming não conseguirem muito conteúdo nacional. Eles podem falar, bom, a gente tá mandando 3.000 filmes pro Brasil, faz o seguinte, tira 1.000 desses filmes, porque assim a gente tem que diminuir bastante a nossa cota audiovisual brasileira. Então, eu acho que tudo tem que ser encontrado um equilíbrio. Obviamente, se o serviço de streaming tem um catálogo muito grande, eu não acho que deveria ser exigido a mesma cota de um serviço de streaming que tem um catálogo inferior. E eu acho que vai acontecer isso que eu falei, a Disney, a HBO eu acho que já tem bastante conteúdo nacional, através da Warner, obviamente, e a Netflix também já tá produzindo, já tá comprando bastante conteúdo nacional. Mas a Disney, eu sei que ela tem algumas séries brasileiras, mas eu não sei qual é o tamanho do catálogo de conteúdos nacionais que a Disney possui. E aqui vamos continuar, eu separei algumas outras notícias só pra gente ver. Projeto que regula serviços como Netflix deverá ser votado no primeiro semestre, quer dizer, 23/12/2019. Eu acho que não foi votado, se eu não me engano, né? O mesmo projeto de lei aqui que a gente viu na outra. 57/2018. Comissão obriga plataformas como Netflix a investir 10% do faturamento em conteúdo nacional. E essa já é uma notícia completamente diferente das notícias anteriores, porque está obrigando a Netflix a reinvestir o dinheiro que ela recebeu, né? Reinvestir o faturamento dela em produção de conteúdo nacional. Isso eu acho que faz muito mais sentido, porque você já tem a proporção, você já tá com o serviço de streaming em andamento e você tá pegando o dinheiro que tá entrando e reinvestindo. Eu acho que é diferente de você exigir que uma plataforma de streaming que tá entrando no país tenha que já ter um conteúdo mínimo nacional, porque eles não sabem qual vai ser a aceitação do Disney Plus, ou do HBO Max, ou de qualquer outro serviço de streaming aqui no Brasil. Então a gente vê muitas notícias diferentes falando basicamente a mesma coisa, até que a gente chega na semana passada, no dia 31 de julho, quando a Claro tentou barrar na justiça a estreia do Disney Plus no Brasil. E segundo informações aí, agora em agosto vai sair a decisão judicial desse processo que tá rolando desde 2018, dessa nova tentativa de lei aí que tá rolando desde 2018, para que a Netflix, o Disney Plus, a Amazon Prime, HBO Max, etc. se enquadrem dentro dessa categoria de TV paga. E essa lei da TV paga não é de 2018, é uma lei de 2011, e essa lei determina o volume mínimo de conteúdo brasileiro que um canal de televisão tem que ter para ser transmitido aqui no Brasil. E como eu disse, a lei é de 2011, então essa lei não conseguiu prever essa ascensão dos serviços de streaming, porque se ela tivesse sido feita hoje, com certeza ela já estaria prevendo a Netflix, a Amazon Prime, Disney Plus, etc. como formas de televisão paga, porque é isso que eles são de fato, você só pode escolher a hora que você quer e você assiste pela internet, mas de qualquer forma é um conteúdo de televisão que concorre diretamente com as televisões pagas. E como a gente viu essa disputa surgindo antes do anúncio do Bob Chapek, eu acho que realmente o Disney Plus vai ser lançado em novembro, então ou a Disney já tem uma ideia de qual vai ser a decisão judicial, ou eles já têm um plano B caso isso aconteça. Ou eles vão diminuir o catálogo para conseguir lançar logo, ou eles já têm conteúdo brasileiro para disponibilizar no catálogo para conseguir bater essa cota. Mas de qualquer forma, se o Bob Chapek já falou numa reunião que vai chegar até a América Latina, eu duvido que a Claro vai impedir que isso aconteça, senão eles não teriam anunciado isso tão cedo.
E qual é a minha opinião a respeito disso? Na minha opinião, eu acho que deve sim ser discutido, a lei tem que continuar sempre evoluindo, e se a lei é de 2011 e não previa os serviços de streaming, eu acho que uma nova lei deve tomar o seu lugar, mas eu acho que deve ser equilibrado, eles têm que ver que não adianta exigir muitos impostos, exigir muitas taxas, porque aí o mercado não consegue absorver tantos conteúdos de streaming e a pessoa acaba cancelando a TV por assinatura e assinando um ou dois serviços de streaming no máximo, e se consequentemente o custo de cada um desses serviços fossem menores, as pessoas poderiam ter TV por assinatura por R$ 29,90 por mês e ter também a Netflix por R$ 14, R$ 15, ter o Disney Plus por R$ 10 e etc. Mas como o Brasil é muito carregado de impostos, o público vai acabar tendo que escolher ou ter a TV por assinatura ou ter os serviços de streaming, porque a realidade aqui no Brasil é essa, ou muitas pessoas vão recorrer à pirataria, como vem acontecendo há anos. Então, eu acho que deveria ser feita uma lei nova a respeito desse assunto, mas que deveria ser nivelado por baixo, os impostos deveriam diminuir, a cota de conteúdo nacional deveria ser mínima, pelo menos por enquanto, até que essas produtoras internacionais comecem a se enquadrar nesses novos padrões e que comecem a surgir novas produtoras nacionais para produzir esse conteúdo que está sendo pedido aí pela lei. Mas eu acho que exigir que os serviços de streaming tenham que competir diretamente com as televisões que já estão no mercado brasileiro há muito tempo, que já tem prática em produção de conteúdo nacional, eu também acho injusto, porque eu acho que essas empresas deveriam poder entrar no mercado brasileiro simplesmente porque o público tá querendo que elas ingressem e eu acho que o mercado tem que atender o que o público quer. E como sempre, pessoal, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que deveria acontecer nessa situação. Vocês acham que o Disney Plus não deveria ser lançado por causa da Claro? Vocês acham que o HBO Max não deveria ser lançado, que a Netflix tem que se adequar às leis? Ou vocês acham que, como o cenário mudou, vocês acham que uma nova lei deveria ser criada? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.